Fala, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio desse programa e podcast Advogando em Direito Administrativo. Eu sou o professor Maza e aqui nós discutimos as melhores teses e oportunidades para quem quer advogar em direito administrativo. Gente, antes de mais nada, eu estou estreando um microfone novo aqui para quem está me assistindo, não vale para quem está ouvindo o podcast, mas para quem me assiste, essa coleirinha que eu tenho aqui é um microfone especial de lapela. Depois você manda uma mensagem para mim comentando esse vídeo por qualquer uma das redes para dizer se o som tá melhor, porque é para a qualidade do som ficar muito boa com esse novo microfone aqui. Lembro que o objetivo de todos esses conteúdos é estabelecermos parcerias na advocacia, você e eu. Então, tendo uma causa aí no seu escritório em administrativo ou tributário em que você sinta necessidade de ajuda, entre em contato comigo. Tem aqui embaixo o link na descrição desse vídeo, o link para você entrar em contato com o WhatsApp do meu escritório, do Alexandre Maza Advocacia. Se você me ouve, esse WhatsApp é 11 965 18 0648. 11 965 18 0648 para a gente falar de parcerias na advocacia. Lembrando também que estão abertas as matrículas de todos os cursos de advocacia da minha escola, especialmente o Advogue para Servidores Públicos, que inclui o conteúdo desse nosso bate-papo de hoje. Mas se você quiser se matricular no Advocacia Tributária, no Advogando em Licitações, Advogando em Contratos, todos os cursos da minha escola, o curso completo da Reforma, o Previdenciário, o Trabalhista, todos os cursos da minha escola estão com matrículas abertas. Não perca a sua chance de melhorar a sua capacitação nesse 2026. Hoje eu vou falar da Lei Complementar 226, a chamada Lei do Descongelamento e o pagamento retroativo de benefícios a servidores públicos. Como sempre, é um papo rápido. Eu tenho procurado resumir ou restringir os meus conteúdos a 10 minutos, 15 minutos no máximo, porque eu acho que é um tempo bom, não fica cansativo e também tem mais relação com a falta de tempo que todos nós observamos nos dias de hoje. Então, eu tenho procurado fazer papos aqui que sejam mais curtos, justamente para não me tornar muito cansativo. Bem, o que é essa história da Lei Complementar 226? Durante a pandemia foi aprovada uma outra lei complementar, a Lei Complementar 173, lá do ano de 2020, que congelou a progressão de benefícios de servidores, conhecida como a Lei do Congelamento, que promoveu a suspensão da contagem de tempo de serviço para fins de anuênio, triênio, licença-prêmio de servidores entre 28 de maio de 20 e 31 de 12 de 21, em troca de repasse de verbas federais a estados e municípios. Eu vou te dizer logo de cara que eu nunca engoli essa Lei Complementar 173. Não me parece que o legislador tenha condição jurídica de bloquear a progressão de benefícios de servidores, porque isso faz parte de direitos adquiridos e atos jurídicos perfeitos que são sempre protegidos pelo nosso texto constitucional. Então, eu sempre estranhei essa lei do congelamento porque ela estabelecia essas restrições como uma espécie de uma contrapartida a repasses que a União fez a estados e municípios. Então, todos os estados e municípios eles se viram na obrigação de fazer esse congelamento, senão eles não iam receber essas verbas. Mas foi uma lei cuja constitucionalidade sempre me soou muito discutível. E o artigo 8º dessa Lei Complementar 173 de 2020 dizia que estados, Distrito Federal e municípios afetados pela calamidade decorrente da pandemia do Covid ficam proibidos, e aqui eu abro aspas para citar o que a lei diz. 1. Conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros do poder ou de órgãos, servidores, empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada e julgada ou de determinação legal anterior à calamidade pública.
Proibidos também ficavam 2, de criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa, e 3, alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Então aqui o que a Lei Complementar 173 fez foi uma troca. A União dizendo assim: estados, Distrito Federal, municípios, vocês querem acesso a esses recursos que eu vou disponibilizar, vocês não aumentem os gastos. E estão proibidos de criar novos postos dentro do serviço público e de aumentar a remuneração de agentes públicos, o que implica também a paralisação da progressão dos benefícios. Muito bem, e assim vivemos nós dessa lei desde a sua aprovação na pandemia. Só que agora, no dia 12 de janeiro de 2026, para quem está acompanhando esse nosso conteúdo aqui na semana em que ele está sendo disponibilizado, eu estou fazendo essa gravação aqui no dia 21 de janeiro, estamos falando, portanto, da semana passada. Aí, há menos de 10 dias atrás, no dia 12 de janeiro de 26, foi aprovada uma nova lei complementar, a Lei Complementar 226, não por acaso chamada de Lei do Descongelamento, porque ela passa a autorizar o pagamento retroativo de anuênio, triênio, quinquênio, sexta parte, licença-prêmio e outros benefícios equivalentes. Então, o que essa lei fez? Ela revogou a Lei Complementar 173, parcialmente, para permitir que as entidades federativas ajustem aquele período de congelamento de benefícios e façam o pagamento retroativo. Só que essa lei nova, ela inclui algumas polêmicas que derivam das dificuldades de cumprimento do que essa lei estabelece. Então, o que a Lei Complementar 226 fez foi acrescentar o artigo 8º-A na Lei do Congelamento. E redobre sua atenção agora. O que o artigo 8º-A diz? Ele diz o seguinte, abro aspas, lei do respectivo ente federativo poderá, na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar, autorizar os pagamentos retroativos, e aí vem a lista de todos os benefícios. Chama a sua atenção para a palavra em torno da qual tem toda essa controvérsia sobre a lei do descongelamento, essa controvérsia. O que é essa discussão? É a expressão lei do respectivo ente poderá autorizar pagamentos retroativos. E aqui surge o debate. Ora, por que a Lei Complementar 226 falou que a lei poderá fazer o pagamento retroativo ou autorizar o pagamento retroativo? É claro que a lei pode autorizar o pagamento retroativo, porque isso é a manifestação da competência que cada entidade federativa tem para a disciplina do regime jurídico dos seus próprios servidores. Então, esse texto ele me soa muito estranho, porque é uma lei complementar da União dizendo que os estados, Distrito Federal e municípios podem aprovar leis autorizando o pagamento retroativo, mas isso é uma obviedade, é lógico que a entidade federativa pode aprovar uma lei estabelecendo essa regra para os seus servidores. O que traz um problema em si. Se, como eu estou defendendo aqui, é desnecessária a existência de uma lei complementar federal que diga isso, o que significa então essa expressão lei do respectivo ente? Poderá autorizar pagamentos retroativos. É aqui que está toda a controvérsia. Muitos órgãos públicos, muitos dos poderes das entidades federativas já resolveram administrativamente acelerar esse procedimento de restituição retroativa, sem a necessidade de uma lei formal. Mas a pergunta é: precisa ou não precisa de uma lei aprovada no parlamento local para autorizar o pagamento retroativo desses benefícios? E como que será feito esse pagamento? Por processo administrativo, mediante provocação do servidor, de ofício, pela própria administração pública, e a polêmica gira em torno
basicamente, desses casos. Qual que é a minha opinião sobre essa lei? Ela é uma lei muito recente, então eu não tive muito tempo para meditar profundamente sobre o que significa essa expressão lei do respectivo ente poderá autorizar, sem que a gente considere essa frase uma frase sem sentido algum, porque ela diz uma coisa óbvia. Do meu ponto de vista, o que significa esse termo lei vai depender do caso a caso. Por quê? Porque imagina o caso de um TJ, por exemplo, Tribunal de Justiça. O Poder Judiciário é um poder independente em relação ao Legislativo. Então, será que faz sentido para que um Tribunal de Justiça faça esse pagamento retroativo de benefícios ser necessária uma autorização do Poder Legislativo com esse objetivo, sendo o Judiciário um poder independente em relação ao Parlamento? Pois é, existem já municípios e estados que aprovaram leis resolvendo essa questão, antes mesmo da Lei Complementar 226. Por isso que eu digo que tem que analisar caso a caso, para entender quais os requisitos para que esse pagamento seja feito. Tem posições que eu já vi por aí de pessoas sustentando que é necessário uma lei local com essa finalidade de autorizar a administração a fazer o pagamento. Ou seja, há um problema, segundo esses juristas, em torno do princípio da legalidade. A administração não poderia, por vontade própria, ela abrir um processo e fazer esse pagamento retroativo. Eu, no entanto, não acho que seja um problema de legalidade. Para mim, antes disso, é um problema de isonomia. O que eu quero dizer? Esse procedimento de pagamento retroativo dos servidores, ele tem que ser definido de forma isonômica para todo mundo em algum ato normativo da entidade pública, só para garantir a igualdade, para que todo mundo se submeta ao mesmo processo de pagamento desse retroativo. Não acho que seja necessário uma lei em sentido formal, uma lei ordinária ou uma lei complementar, mas eu acho que precisa ou de uma lei, ou de uma resolução, ou de um decreto, ou de um regulamento, alguma coisa que estabeleça para todos os servidores daquela entidade um procedimento padrão de pagamento desse retroativo. Ou seja, para que não haja uma violação da igualdade, para que um grupo de servidores não tenha um procedimento mais fácil ou mais difícil que os demais. Todos vão ter que se sujeitar ao mesmo devido processo legal, que, aliás, do meu ponto de vista, não precisa ser um devido processo legal, pode ser um devido processo regulamentar, por exemplo, se as normas estiverem estabelecidas em um regulamento ou em um decreto. Então, eu sei que o assunto é polêmico, sei também que a literalidade desse novo artigo 8º azão trazido pela Lei Complementar 226, a literalidade sugere uma lei em sentido formal, mas eu considero que não tem sentido exigir uma manifestação do parlamento para que esse pagamento retroativo possa ser feito. O que é necessário é de um ato normativo que autorize a administração a fazer esse pagamento para respeitar a isonomia. Então, aqui o deslinde da questão não passa por um tema de legalidade, pode ser uma lei, mas não precisa ser uma lei. Mas é sim uma questão de isonomia. Como eu disse, é uma lei muito recente, essa autorização ela dista menos de 10 dias atrás em relação a esses comentários que eu estou fazendo com você aqui hoje, mas é assim que eu interpreto essa necessidade de um ato normativo que garanta um procedimento padrão naquela entidade federativa, um procedimento padrão para que os servidores eles recebam segundo o mesmo devido processo. E para que não haja um caso a caso, uma pessoalidade, determinado grupo de servidores recebe do jeito X,
o outro grupo recebe do jeito Y. Então, esse é o meu ponto de vista sobre a polêmica envolvendo a lei do descongelamento. Então, sobre a lei do descongelamento era isso. Lembro que esses conteúdos todos têm o objetivo de estabelecermos parcerias na advocacia. Então, eu quero advogar junto com vocês. Eu só preciso que você tenha o caso já, que você tenha o cliente, porque eu não consigo fazer parceria de casos futuros ou no êxito, mas precisando, entre em contato comigo, tem o link do WhatsApp do meu escritório, Alexandre Maza Advocacia, aqui embaixo na descrição desse vídeo. E também estão abertas as matrículas de todos os cursos de advocacia da minha escola. Lembrando que nos cursos de advocacia da minha escola, existe uma promoção nesse mês de janeiro. Em qualquer curso que você se matricular, você ganha como bônus o acesso premium. Você pode acessar todos os outros cursos da minha escola sem custo extra. Então aproveite. Essa é uma promoção com um bônus de R$ 6.000, que é o que custa o acesso premium da minha escola. Não perca essa chance. Vá lá, garanta a sua vaga, escoladomasa.com.br, ou então aqui mesmo na descrição desse vídeo você encontra também os links para garantir a sua vaga, e você fala com o pessoal do suporte da minha escola, fala com a Mayara que ela libera o acesso premium para você. Tá bom? Valeu! Nos vemos semana que vem, na próxima oportunidade. Até mais, digam se o som ficou legal aqui nos comentários. Tchau!